No vídeo de hoje vamos falar sobre a estrutura financeira de uma empresa. Vamos calcular alguns indicadores, alguns rácios que nos vão permitir fazer uma avaliação sobre as componentes desta mesma estrutura. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. A matéria de hoje é uma matéria de análise financeira. A análise financeira é um dos temas que abordamos em vários dos cursos práticos da Certform, Escola de Formação Prática. Para conhecer a oferta formativa da Certform, pode consultar o site certform.pt e vai ter acesso às datas de início dos próximos cursos ao longo dos próximos dias, dos próximos meses. Na Certform Escola de Formação Prática desenvolvemos formação e-learning e live streaming. Em e-learning e live streaming temos uma vasta oferta formativa. E-learning, os cursos são ministrados a partir da plataforma e-learning da Certform. Plataforma disponível 24 horas, 7 dias por semana. A partir do momento em que faz a sua inscrição num curso, pode imediatamente iniciar o seu percurso formativo. Em e-learning, a plataforma para cada curso é constituída por uma série de videoaulas, materiais, cursos sempre com muitos casos práticos, formações fortemente práticas, muito orientadas para as necessidades do mercado de trabalho. Em live streaming, os cursos têm uma data de início, porque a formação live streaming é uma formação em tempo real. Portanto, temos data de início, os cursos decorrem num ou em determinados dias da semana, num determinado horário. Pode consultar para cada um dos cursos qual a data de início e qual o horário em que decorre. Informações detalhadas pode solicitar a partir do geral@certform.pt, dos contactos que temos associados no site da Certform para obter informações detalhadas sobre os nossos cursos de formação. A matéria que eu hoje vou abordar, o tema que vou abordar, é amplamente desenvolvido em vários cursos, nomeadamente nos cursos que trabalham matérias de finanças, de gestão financeira e de análise económico-financeira, nomeadamente no curso de especialização em contabilidade, fiscalidade e finanças da empresa, no mini MBA em finanças empresariais e fiscalidade aplicada, no curso prático de análise económico-financeira de empresas, no curso prático de finanças empresariais e performance financeira da empresa e na formação live streaming, muito particularmente no mini MBA em gestão financeira e contabilidade empresarial e também no mini MBA em gestão de negócios, empreendedorismo e alta performance. São cursos onde matérias de análise económica e financeira são amplamente desenvolvidas. Vamos então falar sobre a estrutura financeira de uma empresa. Para tal, o meu objetivo é resolver um caso prático. Um caso onde apresento, ao longo de um determinado número de anos, elementos do balanço da empresa para fazermos aqui uma análise comparativa, sucessiva, de vários anos. Apresentamos o ativo da empresa e a sua evolução ao longo de um conjunto de anos. Temos aqui 6 períodos, 6 anos. Os resultados líquidos da empresa e a sua evolução ao longo deste mesmo período. O total do capital próprio da empresa ao longo destes anos. E depois o total do passivo, da dívida, do recurso ao capital alheio por parte da empresa. Nós sabemos que o passivo está dividido em passivo corrente e em passivo não corrente.
Passivo corrente é o passivo de curto prazo. Espera-se que venha a ser liquidado ao longo dos próximos 12 meses. Já o passivo não corrente é um passivo de médio e longo prazo, aquela dívida que vai para além dos 12 meses. Mas vamos dar algumas definições iniciais para iniciarmos esta análise à estrutura financeira. Em primeiro lugar, a estrutura financeira caracteriza-se pela importância relativa das diferentes fontes de financiamento da empresa, ou seja, os seus recursos financeiros, comparativamente com as diferentes formas de aplicação desses recursos. Nós temos aqui alguns princípios relativos, alguns princípios orientadores relativos à estrutura financeira. A solidez e o equilíbrio financeiro de uma empresa estarão tanto mais assegurados quanto maior for o capital próprio em comparação com o capital alheio. As empresas, para financiarem os seus ativos, vamos só mostrar aqui um balanço para ficar bem exemplificado. Uma empresa, para financiar os seus ativos, vai recorrer a uma estrutura de capitais. E essa estrutura é constituída pelo seu capital próprio ou pelo recurso à dívida. O recurso à dívida é o recurso aos capitais alheios, ao passivo. E no balanço nós temos sempre a equação fundamental do balanço. O ativo, o total do ativo, é igual ao total do capital próprio e do passivo. Nós financiamos o ativo com recurso a capitais próprios e a capitais alheios ou passivo. E um dos princípios orientadores, como referi, é que a solidez e o equilíbrio financeiro estarão tanto mais assegurados quanto maior for o recurso a capital próprio comparativamente com o recurso à dívida ou ao capital alheio. Mas se uma empresa recorrer a capital alheio, ou seja, se uma empresa recorrer à dívida, quanto maior for o passivo de médio e longo prazo, tanto melhor para a solidez e equilíbrio financeiro. Já agora, uma definição entre aquilo que é o passivo corrente e o passivo não corrente. Eu já a referi, mas vamos só sublinhar esta definição. Se verificarmos no balanço, ao nível da dívida, ao nível do passivo, o passivo está dividido no passivo não corrente e no passivo corrente. Por exemplo, esta empresa que nós estamos aqui a ver, nos financiamentos obtidos, ou seja, na dívida à banca, nós temos 314.625,45 em passivo não corrente e temos nos mesmos financiamentos obtidos, mas em passivo corrente, 146.167,45. Isto significa que o somatório destes dois valores foi o recurso à dívida, ao capital alheio, a um financiamento. Mas aquilo que vai ser exigível à empresa, aquilo que a empresa vai ter de pagar em termos de amortização de capital já nos próximos 12 meses, considerando a data de relato 31 de dezembro de um determinado ano, nos próximos 12 meses, será exigível à empresa 146.167,45. Isto é o passivo corrente, o passivo de curto prazo, os próximos 12 meses. Para além desse horizonte temporal, serão exigidos à empresa 314.625,45, para além de 12 meses. Ou seja, provavelmente temos aqui um empréstimo a 36 meses, a 48 meses, e portanto os próximos 12 meses teremos de pagar esta verba. Para além desse horizonte temporal, teremos este valor a pagar, depois vamos ter de reclassificar estes passivos sempre à data de balanço. Haverá uma altura em que todo o passivo será corrente quando chegarmos
aos últimos 12 meses de pagamento do serviço da dívida. Isto é a definição de passivo corrente e de passivo não corrente. O passivo corrente, que é o passivo de curto prazo, corresponde aos passivos potencialmente liquidáveis no decurso do ciclo operacional da empresa, ou num período não superior a 12 meses após a data do balanço. Já o passivo não corrente, o passivo de médio e longo prazo, compreende os passivos não liquidáveis no decurso do ciclo operacional da empresa, ou num período superior a 12 meses após a data do balanço. Aquilo que não é passivo corrente será passivo não corrente. A estrutura financeira. Os rácios de estrutura financeira permitem compreender o nível de balanceamento dos recursos da empresa, de modo a que seja possível selecionar a melhor opção de financiamento. Como sabemos, uma empresa para se financiar recorre a capital próprio ou a capital alheio. Ou a um mix dos dois, recurso a capital próprio, recurso a capital alheio. Vamos agora fazer aqui alguns cálculos relativos a um estudo da estrutura financeira da empresa, tendo como referência, digamos que estes princípios orientadores que eu acabei de referir e vamos ver se eles se verificam ou não nesta empresa. É que a solidez e o equilíbrio financeiro estarão tanto mais assegurados quanto maior for o capital próprio em comparação com o capital alheio. Este é um princípio basilar do equilíbrio financeiro. E se recorrermos a capital alheio, a dívida, ao passivo, havendo recurso à dívida, se usar a empresa capital alheio, quanto maior for o capital alheio de médio e longo prazo, em comparação com o recurso ao capital alheio de curto prazo, tanto melhor para a solidez e equilíbrio financeiro. A estrutura financeira será tanto mais sólida quanto mais nós tivermos estes princípios orientadores e trabalharmos para os alcançarmos. Vamos começar pelo rácio de autonomia financeira, o indicador autonomia financeira. O que é que significa autonomia financeira? Para calcularmos a autonomia financeira de uma empresa, vamos dividir o seu capital próprio pelo seu ativo. Dividir o capital próprio pelo ativo. Então, relativamente ao primeiro ano, aqui em análise, divido o capital próprio da empresa. Aqui temos 500 mil euros de capital próprio no primeiro ano em análise, pelo seu ativo. E obtenho uma percentagem de 38,46%. Vamos estender este cálculo ao longo de todo o período de análise e verificamos que a empresa vai oscilando aqui a sua autonomia financeira. O maior nível de autonomia financeira é obtido no ano N mais 4. A autonomia financeira cifra-se assim num mínimo de 38,46 no período N, de um máximo de 61,33 no período N mais 4. Mas o que é que significa autonomia financeira? Que interpretação é que nós fazemos à autonomia financeira? E que nível de autonomia financeira é aceitável para uma empresa? Em primeiro lugar, a autonomia financeira expressa o peso do capital próprio no financiamento do ativo. Portanto, eu sei que o ativo é financiado por recurso a capital próprio e ou recurso à dívida. A autonomia financeira expressa o peso do capital próprio no financiamento do ativo. Esta empresa em estudo apresenta ao longo do triênio, neste caso é mais do que um triênio, são 6 anos. Eu aqui fiz uma primeira análise para os primeiros 3 anos, mas nesta videoaula estou mesmo a utilizar 6 anos. Portanto, para
todo o período contemplado nesta análise, que são, no fundo, 6 anos, a autonomia financeira é sistematicamente superior a 33,33%. E costuma-se considerar, os analistas costumam considerar que os mínimos da autonomia financeira não deverão estar abaixo dos 33,30, dos 33%. Outros autores consideram o limiar dos 20%. E depois temos determinados programas programas ao investimento, onde são estipulados níveis mínimos de autonomia financeira e a empresa, para poder aprovar um projeto, tem efetivamente que corresponder a esses mínimos. Ora, nós temos aqui valores sistematicamente superiores a 33%, o que revela que tem conseguido manter-se relativamente autónoma face aos financiadores externos, ou seja, face ao denominado capital alheio. O complementar deste indicador indica o nível de endividamento da empresa, isto é, a parcela dos ativos financiada por capitais próprios. Então, o complementar da autonomia financeira denomina-se pelo nível de endividamento, o rácio de endividamento. E este rácio de endividamento, ele é obtido dividindo, obviamente, o endividamento, ele é obtido dividindo o passivo, o total do passivo da empresa, pelo ativo da mesma. Então, vamos dividir para o período N o total do passivo, 800 mil euros, pelo total do ativo. E para o primeiro ano temos 61,54. Vamos estender para além de todo o período temporal e, portanto, o grau de endividamento, o nível de endividamento, o indicador de endividamento atinge o seu patamar máximo no período N e o seu patamar mínimo no período N mais 4. Obviamente que ele é o complementar da autonomia financeira. O somatório da autonomia financeira mais o endividamento teria necessariamente de dar 100%. Portanto, temos a evolução do nível ou do rácio de endividamento complementar da autonomia financeira. Portanto, os valores do quadro revelam que a empresa não está excessivamente endividada e, ao longo do primeiro triênio, tem vindo a diminuir, conforme se verifica. E depois vai diminuindo e volta a subir um pouco, bastante, até ali no período N mais 5. Mas mesmo assim, valores dentro daquilo que é o aceitável. Ou seja, a autonomia financeira sempre acima dos 33% e o respectivo complementar, obviamente, abaixo dos 66,6%. Outro indicador importante, e vamos ver aqui no seguimento, é a denominada estrutura do passivo. O passivo, como nós vimos, ele é constituído pelo passivo não corrente e pelo passivo corrente. No balanço da empresa, nós temos o passivo corrente e o passivo não corrente. E temos de ver como é que está o nosso indicador de estrutura do passivo. A estrutura passivo é obtida pela divisão do passivo corrente pelo passivo não corrente da entidade. Este indicador revela o tipo de dívida predominante. Se predomina a dívida de curto prazo ou se predomina a dívida de médio e longo prazo. E em conformidade com o princípio basilar que nós começamos por ver aqui neste vídeo, é que se a empresa recorre a capital alheio, quanto maior for o capital alheio de médio e longo prazo, tanto melhor para a solidez do equilíbrio financeiro da empresa. Efetivamente, a empresa recorre à dívida, mas sistematicamente nós verificamos que o recurso à dívida de
longo prazo, ela vai sendo superior em relação ao recurso de dívida a curto prazo, com exceção aqui de um dos períodos. Portanto, temos aqui no período de N mais 4 um valor de passivo não corrente inferior ao passivo corrente. Nos outros anos, temos sistematicamente a dívida de médio e longo prazo acima da dívida de curto prazo. Mas vamos então calcular a nossa estrutura do passivo. A estrutura, ela é dada, a estrutura do passivo é dada pelo quociente, dividir, o nosso passivo corrente, o passivo de curto prazo, aquela dívida exigível até aos próximos 12 meses, ou ao longo dos próximos 12 meses, pelo passivo de médio e longo prazo, o passivo não corrente. A dívida que será exigível, mas daqui por um horizonte superior a 12 meses. Temos 33,33% no primeiro período e estendendo a todo o período de análise, temos então 39,06, 38,46, 64,02 e depois aqui neste período N mais 4 é que a situação estava mais complicada, onde a dívida de curto prazo era mais expressiva do que a dívida de médio e longo prazo. Portanto, as obrigações, a exigibilidade de curto prazo era superior àquela que corresponde ao médio e longo prazo. Este indicador revela o tipo de dívida predominante, se predomina o curto prazo ou se predomina o médio e longo prazo. No período em análise, os passivos de curto prazo têm-se mantido inferiores aos de médio e longo prazo, tirando ali o período N mais 4, onde nós temos ali uma predominância da dívida de curto prazo comparativamente com a dívida de médio e longo prazo. E, genericamente, o indicador mantém-se abaixo dos 40%. Abaixo dos 40%, ultrapassa abaixo dos 40% no primeiro triênio, mas depois, no segundo triênio, já estamos com valores significativamente acima dos 40%, o que significa que a dívida de curto prazo começa a ganhar terreno face à dívida de médio e longo prazo e temos aqui este ano N mais 4, onde aquele princípio basilar não está a ser cumprido, aquele nosso princípio orientador, que quando temos recurso a capital alheio, quanto maior for o capital alheio de médio e longo prazo, tanto melhor para a solidez do equilíbrio financeiro, não se verifica aqui no período N mais 4, onde nós temos de facto um valor do passivo corrente a exceder o passivo não corrente. Outro indicador importante é o indicador da solvabilidade. O que é a solvabilidade de uma empresa? A solvabilidade de uma empresa é a capacidade que a empresa tem de pagar as suas dívidas recorrendo ao capital próprio, recorrendo aos seus próprios recursos e não ao capital alheio. E vamos ver então quais são os indicadores que nós temos para esta empresa. Solvabilidade. O recurso ao capital próprio ou a capacidade da empresa pagar as suas dívidas com recurso a capital próprio. A solvabilidade resulta de um quociente. Divido o capital próprio da empresa pelo passivo da mesma. Então vamos proceder ao cálculo, dividir o capital próprio pelo respectivo passivo da empresa, o total do passivo. Temos 62,5% no primeiro ano e depois estendendo a todo o período de análise, vamos tendo evolução ao longo dos anos
chegando a 95,24, no ano N mais 5, 158,62, no ano N mais 4. Neste ano N mais 4, apesar da empresa estar a usar mais dívida de curto prazo do que de médio e longo prazo, a empresa tem aqui um aumento forte do seu capital próprio para 920 mil euros e, portanto, ela tem uma capacidade de ir ao encontro do pagamento do seu capital alheio, que apenas é de 580 mil euros. Portanto, tem aqui um fator superior a 1. A regra do equilíbrio financeiro mínimo ocorrerá quando a solvabilidade é igual a 1, ou seja, a 100%, sendo nesse caso o capital próprio seria igual ao passivo total. E neste ano N mais 4, nós temos uma circunstância em que o capital próprio é superior ao passivo da empresa. A empresa tem capital próprio mais do que suficiente para fazer face à sua dívida. Se bem que, como já referimos, está a recorrer mais à dívida de curto prazo do que à dívida de médio e longo prazo. Ora, a solvabilidade da empresa não será suficiente para se poder tirar uma conclusão sobre a solvabilidade da empresa. Este rácio não é suficiente. Em análise financeira, nós usamos frequentemente um outro rácio que é precisamente o inverso deste e que se denomina pelo debt to equity. O debt to equity relaciona o capital alheio com o capital próprio. Ou seja, para calcular o debt to equity, nós vamos dividir o total do passivo pelo total do capital próprio. Vejamos então quanto é que nós temos para esta empresa. Qual é o debt to equity desta empresa? Dividir o passivo da empresa, total do passivo da empresa, pelo seu capital próprio. E no primeiro ano nós temos 1,6. Ou seja, o passivo é superior ao capital próprio e depois, por aqui fora, vamos tendo valores acima da unidade e apenas do ano N mais 4 abaixo da unidade. Vamos transformar isto tudo em percentagens, já que estamos a falar em percentagens, vamos transformar estes valores em termos percentuais e, portanto, acima dos 100% ao longo de todo o período de análise, abaixo no período N mais 4, o debt to equity. Vou calcular também aqui um último indicador, a alavancagem financeira da empresa. Uma empresa é alavancada quando recorre à dívida e, portanto, vamos. A alavancagem financeira, eu aqui, este indicador de alavancagem financeira, eu estou a utilizar o indicador que é usado na análise de Dupont. Análise de Dupont, que é um desdobramento, uma desagregação do return to equity em várias componentes. Uma delas é a alavancagem financeira, que determina dividir aqui, no caso da análise de Dupont, o ativo da empresa pelo seu capital próprio. O ativo da empresa a dividir pelo seu capital próprio. Alavancada 2,60. Vamos considerar todo o período de análise sempre acima do 2, 1,63 em N mais 4. O fundamental aqui desta videoaula foi a análise da estrutura financeira da empresa. Temos aqui os vários indicadores. As nossas conclusões que fomos tirando aqui ao longo deste período em análise e o fundamental aqui os princípios orientadores da estrutura financeira. Em primeiro lugar, a solidez e o equilíbrio financeiro estarão tanto mais assegurados quanto maior for o capital próprio em comparação com o capital alheio. Se a empresa recorre a capital alheio, quanto maior for o passivo de médio e longo prazo, tanto melhor a solidez e equilíbrio financeiro. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.